Justiça, do latim justiça, do grego dike, do português conveniência mesmo. O STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado e outros crimes. O Supremo Tribunal Federal determinou que a pena seja cumprida em regime fechado, mas é claro que a defesa de Jair Bolsonaro vai tentar de tudo para que a pena seja cumprida em prisão domiciliar, que é o que já está acontecendo, visto que ele já é um senhor de idade e já não tem mais aquela saúde em bom estado. Para quem é de esquerda, céu na terra. Para quem é de direita, o inferno na terra. E eu vou te deixar por dentro de tudo o que está acontecendo, de uma forma simples e clara, mesmo que você não entenda nada de política. E, obviamente, nesse caso, é gravemente desfavorável ao réu Jair Messias Bolsonaro, que exerceu a presidência da República entre os anos de 2019 e 2022 e, durante esse período, como comprovado na ação penal, instrumentalizou o aparato estatal e mobilizou agentes e recursos públicos com o intuito de propagar falsas narrativas com o objetivo principal de provocar a instabilidade social e se perpetuar no poder. Depositário da confiança do eleitorado, agiu dolosamente de forma a induzir a população em erro, notadamente no ponto relacionado à integridade dos sistemas de votação e as urnas eletrônicas, bem como incitar a população contra o Poder Judiciário. Espera-se que aquele que foi eleito democraticamente para o mais alto cargo da República paute suas atitudes com mais rigor. Todavia não foi o que aconteceu. O que se viu durante 4 anos do mandato foi a implementação de uma organização criminosa, tendo como líder o réu Jair Messias Bolsonaro, com o intuito de colocar em prática o plano de ruptura institucional com um golpe de Estado e o fim do Estado democrático de direito. Aqui, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, está dizendo que durante o mandato de Jair Bolsonaro, que foi de 2019 a 2022, o ex-presidente usou o cargo e os recursos do Estado para propagar falsas narrativas, ou, como ficou conhecido, as fake news. Mas por que ele fez isso? Qual o motivo dessas tais fake news? Bom, segundo Alexandre de Moraes, provocar a instabilidade social e se perpetuar no poder. E quais foram essas falsas narrativas ou fake news? Bom, primeiro, ele fez a população duvidar da veracidade das urnas eletrônicas. E segundo, ele teria jogado a população contra o STF. Mais especificamente contra o Alexandre de Moraes. Instituições republicanas. Também as consequências do crime são amplamente desfavoráveis, porque direcionadas a aniquilar os pilares essenciais do Estado democrático de direito, mediante violência, grave ameaça, ataques sistemáticos ao Poder Judiciário, e a consequência maior do crime seria o retorno a uma ditadura no Brasil. A dimensão do episódio, inclusive, suscitou manifestações oficiais de diversos líderes políticos de inúmeros países, líderes religiosos, demonstrando o impacto que foi a tentativa de quebra da normalidade democrática e institucional no Brasil. Bom, aqui, basicamente, o Alexandre de Moraes está dizendo que Jair Bolsonaro estava arquitetando dar um golpe de Estado do Direito, ferindo assim a democracia brasileira. Qual teria sido a forma que o Jair Bolsonaro fez isso? Bom, primeiro com violência, com depredação de patrimônio público e aquele fatídico 8 de janeiro. O que aconteceu no dia 8 de janeiro? Bolsonaristas e alguns infiltrados entraram na Praça dos Três Poderes e no Planalto. E o que eles fizeram? Invadiram, quebraram, defecaram na mesa. Foi um estrago. E segundo Alexandre de Moraes, Jair Messias Bolsonaro estava à frente de tudo isso. Para quê? Para se perpetuar no poder.
No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado nos termos do artigo 33 do Código Penal. Ainda é fixa a pena multa, como disse, 124 dias multa, o valor de um salário mínimo, considerado sempre, aqui eu não vou repetir para todos os demais réus, o salário mínimo é sempre considerado vigente à época do fato e atualizado até a data do efetivo pagamento. Então, em resumo, 27 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa a pena. Bom, aqui o STF como um todo dá o veredito a Jair Bolsonaro. Ele foi penalizado por todos os crimes que foi acusado e ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e 124 dias de multa. Eu tinha chegado a outra pena, eu tinha chegado em 31 anos, mas em razão das ponderações do eminente relator e visando a fortalecer a dimensão do colegiado, eu estou aderindo e vou, obviamente, rever aqui os parâmetros para me adequar à pena proposta pelo eminente relator. Contudo, em relação à pena de multa, eu queria ponderar com Sua Excelência pela alta capacidade econômica do réu e, quem sabe, elevar o patamar do dia multa, porque me parece que ele tem revelado nesse período uma capacidade econômica muito significativa, segundo dados públicos. Apenas essa ponderação que faço. 2 salários mínimos. Eu vou aderir a 2 salários mínimos em virtude do próprio réu ter, em interrogatório judicial, confessado que recebeu 40 milhões de reais em PIX. Então, realmente, eu vou aderir. Eu não estava lembrando do valor, senão eu ia propor 3, mas como você informa agora, mas eu me mantenho nos 2 salários mínimos. Então vocês viram que na fala do Alexandre de Moraes, além dos 27 anos e 3 meses de prisão, ele decretou 124 dias de multa. E qual é o valor da multa? A multa seria um salário mínimo. Só que aí o Flávio Dino ele diz, olha, pelo que eu percebo aqui de Jair Bolsonaro, pelo que a mídia diz, pelo que a mídia fala, pelo que é soltado, pelo que é solto nas redes sociais, ele tem um bom dinheirinho guardado, viu? Ele tem muita renda aí. Então, em vez de ser 1, vamos ser 2? E chega um determinado momento que ele falou, olha, eu ia até sugerir 3, mas já que você também concordou com 2, o que gerou risos, né, por quem estava assistindo. O Kim Kataguiri, que é um deputado federal e muito relevante no MBL, ele que é um cara que sempre criticou o Jair Bolsonaro, a família de Jair Bolsonaro e o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se diz contra todo esse julgamento. Ele chega até a dizer que é uma perseguição ao Jair Bolsonaro. Porque se a justificativa é de que o crime é importante demais e as figuras envolvidas são importantes demais para serem julgadas na primeira instância, então o caso tem que ser julgado pelo plenário e não por uma turma, pelo Supremo Tribunal Federal inteiro. Por que excluir parcela de ministros do Supremo de um julgamento que está acontecendo no Supremo porque é relevante? Se é relevante, que seja como no mensalão e todos os ministros participem, seja julgado pelo plenário. Então, os abusos já começam por aí, na própria origem do processo. E aí você vai analisar o processo, os acusados, incluindo Bolsonaro, não têm acesso a todos os autos.
autos, não tem acesso a todo o inquérito, não tem acesso a todas as provas produzidas contra ele. Isso, meu amigo, eu não sou nenhum criminalista, mas é caso de nulidade do julgamento, da completa invalidade de todos os atos desse julgamento, porque não há processo penal sem ampla defesa e contraditório, sem que a defesa tenha acesso a tudo o que foi produzido contra o acusado para exercer o seu direito de contraditar tudo aquilo que foi dito contra o acusado. Aí você tem essa palhaçada da medida cautelar contra o Bolsonaro. O processo já tá no fim, ele já tá sem passaporte. Por que colocar a tornozeleira? Pra quê? É claramente um capricho do Alexandre de Moraes em querer demonstrar força em resposta ao Trump. Silas Malafaia, amigo pessoal da família Bolsonaro, obviamente não poderia ficar em silêncio. Bora ver o que ele falou. Estamos diante da maior perseguição política da história do Brasil. Que vergonha! É uma mancha para o judiciário, é uma vergonha para o Supremo Tribunal Federal. Para vocês verem o nível da perseguição a Bolsonaro, Lula, em 2018, foi condenado pelo plenário do STF, que não deu habeas corpus a ele, considerou a corrupção dele. 3 anos depois, o plenário do STF cancelou as condenações impostas por Moro. Tudo no plenário. Agora, Bolsonaro, julgado numa turma, preste atenção, o crime de corrupção é de menor gravidade do que o crime de golpe de Estado. Existe uma hierarquia de leis. Como é que pode, gente, o crime de corrupção ser julgado no plenário e o crime de golpe de Estado numa turma? Nem eles acreditam. Pura perseguição política a Bolsonaro e aos demais patriotas condenados. Bom, e qual é a minha opinião no meio de tudo isso? Primeiro, o Alexandre de Moraes, ele foi a vítima de Jair Bolsonaro. Porque a gente sabe que Jair Bolsonaro criticou muito o Alexandre de Moraes. Então, como assim? Você é a vítima e você é o próprio juiz. Cara, é muito fácil. Você é a vítima e você vai julgar quem te feriu, quem te machucou. Eu não tô dizendo aqui se o Bolsonaro fez certo ou fez errado, se ele deu golpe ou não, independente se você é de direita ou se você é de esquerda. Agora, se outras pessoas julgassem esse caso, aí sim traria uma sensação, mesmo que talvez falsa, de justiça. Agora, como que o cara é a vítima e é o juiz ao mesmo tempo? Qual é a credibilidade que ele tem? Segundo, a justiça no Brasil, como eu disse no começo do vídeo, parece ser muito conveniente. Por exemplo, o Lula foi preso porque quem estava no STF era de direita. Mudou as cadeiras, entrou uma galera de esquerda. Então Lula foi solto. Então agora Jair Bolsonaro está sendo julgado porque quem está nas cadeiras é de maioria esquerda. Daqui a pouco mudam-se as cadeiras, quem estiver no poder vai ser de direita. E o que vai acontecer com o Jair Bolsonaro vai ser solto. Ué, a justiça não deveria ser cega? Mas aqui no Brasil, a nossa justiça ela é ideológica. Então, qual que é a nossa sensação de justiça? Em terceiro lugar, o nosso maior problema, é o problema do herói. A gente precisa ter um herói para idolatrar. Ah, porque o meu herói, ele usa capa vermelha. Ah, porque o meu herói, ele usa capa verde e amarelo. Aí você fala, meu Deus do céu, cara. Por que que a gente tem essa necessidade de idolatrar alguém? Veja quantas pessoas deixaram de falar com seus familiares. Não, porque para mim o Lula é o salvador do Brasil. Não, porque para mim o Bolsonaro é o salvador do Brasil. Cara, para de ser burro, mano. Essas pessoas querem se perpetuar no poder. Quem deveria ser o herói da sua vida deveria ser os seus parentes, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu filho, o seu primo. Mas não, esses caras que estão no poder, eles querem gerar uma divisão. Veja quantas pessoas deixaram de falar com amigos, com parentes, por causa de Lula, por causa de Bolsonaro,
por causa de política. Meu querido, quando você estiver doente, é o Lula que vai no hospital? É o Jair Bolsonaro que vai segurar sua mão? É eles que vai sair de casa pra comprar remédio pra levar pra você? Para de ser trouxa, mano. O que esses caras têm pra te oferecer? Isso é independente se você é de esquerda ou se você é de direita. Você só não pode ser burro. Eu sou casado. A minha esposa, ela odeia o Bolsonaro e ela é lulista. Ela gosta do Lula. Eu sou de direita. Não tem problema, eu sou de direita. Eu não tô sendo isentão. Tem o meu lado, eu sou evangélico, sou de direita. Mas aí, eu não vou casar com a pessoa que eu acho linda, com a pessoa que eu acho maravilhosa, porque ela gosta do Lula. Dane-se o Lula. E ela não vai deixar de casar comigo, de constituir uma família, porque eu sou contra o Lula e na época eu apoiei o Bolsonaro. Dane-se o Bolsonaro, eu quero a minha esposa e ela me quer. Entende? Tem gente que terminou o relacionamento por causa de política, mas é muita burrice, cara. É muita burrice. É muita chonguice. Esses caras, eles te devem muita coisa, eles te devem tudo. São eles que trabalham pra você. Mas não, eles fazem com que a população trabalhe pra eles. Tá entendendo a doideira? Tá entendendo a loucura? Não tem problema você ser de esquerda. Não tem problema você ser de direita. Você só não pode ser burro, cara. Você só não pode deixar de fazer as coisas por causa de políticos que não estão nem aí pra você. O Lula não tá nem aí pra você. O Bolsonaro não tá nem aí pra você. Sabe quem tá aí pra você? E sabe quem vai continuar estando? É a sua família. É a sua esposa. Seus filhos. Seus amigos mais próximos. Os meus melhores amigos são de esquerda. E aí? Vai deixar de ser meu amigo por causa que ele é de esquerda e eu sou de direita? Dane-se, cara. Porque no final da minha vida, o que eu quero levar é tempo com a minha família, tempo com os meus amigos e não tempo correndo atrás de otários de políticos, de burros que seguem políticos. Eu não quero. Isso pra mim, eu não quero. Tá bom? A justiça no Brasil deveria ser cega, mas é ideológica. Não seja burro. Eu falo a Gabi. Até a próxima.